Peguem sua pipoquinha, aluguem aquele filme lá na locadora, porque a gente vai voltar ali para o período mais saudosista do terror e do suspense, com um livro que fala sobre slasher. Slasher raiz dos anos 80. Livro esse também que nos convida a embarcar numa história onde todo mundo pode ser o assassino desse filme. Será que é uma boa história? Eu vou contar pra vocês o que eu achei, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, entre nessa grande locadora aí de livros, filmes e séries de terror e suspense antigo, curta se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo saudosista dos anos 80 e que gosta do gênero slasher. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a mais uma crítica literária, dessa vez a Como Sobreviver a um Filme de Terror, da Scarlett Dunmore. Livro esse que veio pela editora Mood, uma editora aí que trouxe alguns títulos, poucos de terror e suspense, mas esse aqui foi um que me chamou muita atenção. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, esse livro aqui da Scarlett, que é um livro de estreia, inclusive, ele estava ali, pelo menos, concorrendo a algum prêmio no Bram Stoker Awards em algum ano. Eu lembro dessa capa aqui, porque eu sempre dou uma olhadinha, mas eu não tenho certeza absoluta. Podem colocar no comentário se é isso de fato e qual ano foi. Mas vamos para a história. Aqui a nossa protagonista é uma adolescente, a Charlie, que passou por alguns problemas bem sérios ali na sua vida, problemas esses que ela teve que sair da sua escola logo ali no meio do ensino médio e ir para uma escola que é um internato em umas montanhas, numa ilha ali, tipo bem afastado mesmo. E ela vai ali no meio do ano, então ela não conhece as pessoas, tem todo o problema da adaptação, só que a gente já acompanha ela no início da história, já nessa escola, que é super tradicional, ali com várias regras, e com uma única amiga que é a Olive. E essa menina se juntou com a Charlie porque as duas têm um amor em comum, que é por filmes, livros e séries de terror. Então vão ter várias referências que as duas vão trazendo ali no decorrer da história. Assim como aconteceu em Pânico, ali tentando quebrar essa terceira parede, falando sobre as regras dos psicopatas, sobre o que deve ser feito ou não para sobreviver, além de várias referências a autores famosos, principalmente sobre Stephen King, que eu vi ela citando mais. Na verdade, acho que foi o único autor que elas citam, mas elas citam bastante o Stephen King aqui nesse livro. Como nós estamos falando sobre um livro do gênero slasher, vão começar a surgir assassinatos. Algumas meninas ali vão morrer de forma misteriosa, que de imediato vai ser julgado como uma morte de suicídio, só que esses corpos vão começar a se acumular cada vez mais. E para além disto, a nossa personagem Charlie começa a ver essas meninas mortas, só que fantasmas. Só que elas não conseguem se comunicar com a Charlie, uma única delas vai conseguir se comunicar, e aí de fato ela vai ter total certeza de que há um assassino à espreita. Há assassino esse que está com uma máscara dourada e que está acumulando cada vez mais vítimas ali naquele colégio, ali pelo menos naquela ala só de meninas. Sobre o livro, uma curiosidade. A divisão capitular também é um pouco diferente, ela vai ser dividida, primeiro, com um desenho aqui, logo no início da capa, desenho esse que vai ser variado, aqui são duas mãos segurando uma na outra, e vai ser, por exemplo, regra número 1, faça amigos, e vai ter até a regra 33. Só para dar um exemplo, regra número 10, evite subir no telhado em dias de chuva. Então cada um vai ser regras ali de filmes de psicopata, principalmente do gênero slasher dos anos 80, que elas deveriam seguir para sobreviver, ou que elas vão seguir para sobreviver, e que vai ter alguma coisa envolvendo ali dentro da narrativa. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse livro, ele não é um livro adulto, ele é um livro jovem adulto. E por que isso é importante? Pelo próprio estilo que a autora vai trazer essa história. Nunca vai ser um terror de verdade. E vai mais ali pro gênero tranquilinho, poderia até chamar como um cozy horror. Cozy é esse gênero de aconchego, né? Que tem vários títulos ali, principalmente na área de drama de cozy, desses livros japoneses de gato. Esse aqui poderia ser um cozy horror. Ou um horror para dar entrada aí para novos fãs do gênero. Se você conhece alguém, um adolescente, que está pensando em começar a ler terror, ou que não está preparado para grandes horrores, isso aqui é o ideal. É um livro bem tranquilinho, uma leitura que
ela avança rapidamente, não me surpreendeu, mas pelo menos não me deixou com sono, o que poderia ter acontecido e aconteceu com vários outros jovens adultos. Então é um livro que, nesse sentido, ele supre essa expectativa e para esse público ele consegue chegar no ponto que deve chegar. Entretanto, como eu sou um leitor de terror mais antigo, já tenho aí uma carreira literária com vários livros lidos do horror, eu confesso que eu fiquei um pouco desapontado. Não conseguiu me alcançar esse livro aqui do jeito que eu imaginei que ele fosse alcançar. Eu achei que algumas coisas ali, principalmente a autora fala, através dos seus personagens, sobre o gênero do slasher e sobre os erros principais do gênero slasher. Um dos erros que ela não pensou e que faltou muito nesse livro é o erro da morte fora da cena, que para mim, para um gênero slasher, seja livro ou seja filme, é o pior pecado. Eu não ligo tanto para roteiro, não ligo tanto para desenvolvimento, para personagem. Uma das coisas mais importantes no gênero slasher, além da máscara, é a forma como os assassinatos acontecem, e eles têm que acontecer aos olhos nossos, do telespectador. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês. Vai acontecer um assassinato aonde uma pessoa ela vai, sei lá, morrer congelada dentro de uma câmera de gelo ali do frigorífico, não sei o nome desse negócio, câmera fria do frigorífico. Para que isso seja impactante para nós, eu preciso ver isso acontecendo do começo ao fim. A personagem correndo pelos corredores, aparecendo o rosto ali do mascarado, ali a máscara chamando atenção, a gente sentindo a simpatia pela personagem, quem que é essa personagem que vai morrer, esse corre para cima e para baixo, até que ele consegue trancar ela ali e aumentar ali o nível da temperatura dessa câmera fria. O que acontece nesse livro aqui? A gente só vai ver os corpos sendo encontrados. Então é só isso que vai acontecer. Assim como um livro de literatura de romance policial, que tem o corpo do morto, e a partir do corpo do morto vai ter a investigação e a gente vai saber o que aconteceu. Só que aqui a proposta é um livro de slasher. Um livro de slasher este que, de fato, a gente tem que ver mais a máscara, a gente tem que ver mais esse corre-corre. Isso vai só acontecer lá no final, quando a protagonista vai ter que ter esse enfrentamento ali com esse personagem. Outra coisa que eu posso trazer como crítica aqui, já que a autora se propôs a slasher. A máscara do assassino. Ela nunca chega a ser tão chamativa e nunca chega a ser tão clara. Também pelo fato de que as mortes acontecem fora de cena, a gente só vê os corpos depois, a gente só vai ter acesso a essa máscara muito depois. Tem outro elemento narrativo que poderia ser utilizado para suprir esse pedaço ali da história que estava faltando, que é a Charlie, para além de tudo, ela começa a ver os espíritos das meninas assassinadas. Então, essas meninas começam a conversar com elas, algumas não conversam porque elas ali morreram de uma forma que não tem mais voz, e aí elas são também personagens nessa busca, ela não entende por que essas meninas estão ali, se de fato é um dom que ela tem ou não, que isso também não vai ser bem desenvolvido na história, é um elemento que a autora colocou aqui só para encher um pouquinho de linguiça, mas não precisava ter colocado. Se fosse sem esse elemento não faria diferença. Como que esse elemento poderia ajudar nessa história? Essas meninas poderiam relatar das suas memórias o modo como elas morreram. Já que há uma máscara no assassino, o modo como ele as matou não vai revelar a identidade dele, porque eu entendo a lógica da autora de querer esconder até o final para dar uma grande reviravolta. A gente olha só, esse, o assassino é essa personagem ou esse personagem aqui. Só que como esse assassino é mascarado, o que ia acontecer? O mesmo que acontece em filme. A gente teria mais essa máscara na nossa mente, ia aparecer mais e mais e mais e mais, e também teria essa cena de suspense de jogo de gato e rato que causa essa tensãozinha. E isso eu posso usar como exemplo, mas tipo um exemplo pequenininho, assim. Não dá para comparar uma obra com a outra. Mas os livros do John Athan, do Palhaço Assassino lá, que eu não lembro o nome agora, mas que eu amei, Não Perturbe. Não Perturbe tem toda essa sequência de correria do palhaço de um lado para o outro, e palhaços, né, são palhaços do modo geral, palhaços esses que vão atrás das suas vítimas. A gente conhece a vítima no meio da correria, então a gente sente aquela empatia pelos personagens. Por mais gore, por mais exploitation que seja o livro, ainda assim tem esse elemento humano. Eu senti falta desse elemento humano, mesmo tendo os personagens fantasmas ali percorrendo para cima e para baixo. Parecia ser só uma alegoria. Essas meninas, elas não traziam sua história, sua importância, eram apenas fantasmas. O uso do fantasma não foi utilizado em nenhum momento, então não entendi por que ela colocou aqui. E o assassino em si, ele vai ser interessante no final, ali com uma revelação que, para um fã imediato do gênero slasher,
para quem realmente está iniciando nessa literatura, talvez seja legal e talvez eu surpreender. É para jovem e adulto. Eu já tenho 35 anos, então não me atingiu, não me surpreendeu. Mas não é um livro ruim. Eu entendo que eu falei várias críticas e críticas e críticas. Tem seus pontos positivos, principalmente a questão de ser uma parte da abertura para jovens aí lerem terror, e aí depois passarem para Stephen King da vida. Eu comecei com Guns N' Gumps, então para vocês terem uma ideia, olha onde eu tô, hoje eu leio diversas obras de terror. Então é uma porta de entrada, e também por ser um livro que dá para você ler rápido e tranquilinho, assim, tipo, você não se prende tanto. Vai ter uma continuação desse livro, pela mesma autora, pela mesma editora, que é Como Sobreviver a uma Sequência de Filme de Terror, se eu não me engano, o título, e que ele chega ainda esse ano no Brasil. Uma capa bem bonita também, bem bonita mesmo, assim como esta. Não vou dizer para vocês que eu estou curioso depois dessa experiência, mas, com toda certeza, se chegar para mim de uma forma ou de outra, eu vou acabar lendo. Então essa é a minha crítica, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.